Bem-vindos a mais um vídeo sobre perfumaria, sobre criação de fragrâncias aqui no canal Perfumólogos. Eu sou Vitor Lopes e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo que está no hobby de perfumaria já ouviu, que é isso aqui, ó. Eita, ó como tá oleoso, ó. Será que isso aqui é bom? Será que perfume que fica oleoso na pele é sinônimo de perfume bom? É sinônimo de muitos óleos essenciais, de matérias-primas boas? É sinônimo de fixação? Será? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Como eu estava dizendo, todo mundo, eu acho, que está aqui no hobby da perfumaria, seja de criação de fragrâncias, seja que gosta de colecionar, de conhecer muitos perfumes, com certeza vocês já escutaram isso, né? Poxa vida, ficou oleoso, né? Então eu acho que esse perfume ele é muito bom, cara. Olha só como tem muita concentração de fragrância, como tem muitos óleos essenciais, né? E aí, quando a gente vai estudando um pouco mais, a gente vê que, na verdade, tem pelo menos três motivos diferentes para o perfume ficar assim. E a gente vai entender, se aprofundando nesse assunto, a gente vai entender até o final do vídeo se isso significa que é bom ou será que não. Será que enganaram a gente? Será que estão enganando a gente com tudo isso aqui? Então, vamos lá começar a falar um pouco mais e se aprofundar sobre esse tema daqui. E eu vou explicar cada motivo para todo mundo entender de uma vez por todas se esse negócio de perfume oleoso é bom mesmo. E para ilustrar isso, né, antes de a gente entrar nos principais motivos, eu vou fazer um teste. Eu já coloquei aqui na minha mão esquerda, que vocês estão vendo que está bem oleoso. Esse perfume aqui é CK Free for Men, da Calvin Klein. É um perfume que não é muito conhecido, é um perfume agradável. Tem uma durabilidade razoável, né? Não é uma bomba, não projeta horrores, mas é super agradável, limpo, meio genérico, mas tem uma boa qualidade, né? Um perfume mais jovenzinho, leve, almiscarado, fresco, limpo, né? Cítrico. E eu vou agora borrifar na outra mão essa bomba aqui, né? Esse negócio aqui que é um absurdo, né? Esse negócio aqui que você borrifa duas borrifadas assim, tem que interditar a casa, né? Porque assim, vai fixar e projetar pelo resto da sua vida. Se você borrifar na roupa, então pode esquecer, pode lavar 30 vezes a roupa que não vai sair o Clube de Nuit Intense Man. Ah, esse perfume é maravilhoso, eu gosto muito desse perfume. E aí vamos ver, né? Então a gente vai ver secando aqui como é que vai ficar na pele e vamos conversar, falar um pouco sobre essa questão. Por que que eu borrifei os dois? Porque quando vai secando, claro, quando você borrifa ele fica molhado porque tá o álcool lá evaporando, mas quando vai secando, esses dois aqui, eles têm uma diferença grande, né? O CK Free, ele é bem mais barato, bem mais em conta, ele projeta menos, ele fixa menos, ele é um perfume mais simples, certo? E ele fica ali na pele, depois que seca, ele vai ficar, né, um aspecto bem oleoso, bem... Você passa a mão assim, você vai pegar alguma coisa que está ali, né? Como se fosse um perfume muito concentrado, com muitos óleos essenciais. Já o do Clube de Nuit, você vê que já não está mais, eu passei agorinha, né, não sei se dá para ver, mas já não está mais tão molhado. E quando passar daqui uns 5 minutos, no final do vídeo, a gente vai ver, ele não fica aquele negócio oleoso, o Clube de Nuit. Ele fica sequinho. Então passa um tempo, ele fica seco, seco, seco. Porém, Clube de Nuit, isso aqui projeta pra caramba, fixa pra caramba. E olha que eu moro numa cidade nordeste. E aqui, galera, é calor, a gente fica com o ventilador ligado o tempo todo. É quente, né, úmido. Então, os perfumes já fixam menos aqui, né? Então a gente vê essa diferença. Primeira coisa que a gente já pode colocar de cara aqui é que para o perfume ele ser bom, ele projetar e ele fixar, não precisa ter essa películazinha em cima. Não tem a menor necessidade. Então os perfumes que não possuem essa coisinha oleosa, cara, tem muito perfume que não tem e fixa muito bem, né? E eu tenho aqui também, né? Eu fiz uma amostra de perfume, né?
Só que eu coloquei aqui um ingrediente misterioso, certo? Eu botei um ingrediente misterioso e eu vou espirrar aqui também, né? Pra gente também ver como é que vai ficar com esse ingrediente misterioso. Olha como tá oleoso. Vocês estão vendo aí como tá oleoso? Eu vou deixar secar aqui, mas, cara, isso aqui vai ficar oleoso pro resto do... Até eu lavar vai ficar oleoso isso aqui. Eu coloquei aqui um ingrediente misterioso, que a gente vai descobrir daqui a pouco o que é esse negócio. E agora a gente vai falar sobre os 3 motivos, tá? Os 3 motivos principais para ficar assim meio oleoso na pele. Mas antes eu quero convidar você, que também se interessa por criação de fragrâncias, criação de perfume, matérias-primas, químicos aromáticos, absolutos, óleos essenciais, resinoides. Se você está interessado em criar acordes, né, e conversar com outras pessoas que estão nessa jornada, eu convido você para entrar, né, no nosso grupo aí, Perfumólogos, no WhatsApp, onde a gente está sempre interagindo, a comunidade está cada vez maior e o pessoal é sempre muito receptivo. Não tem problema se você é novo na perfumaria, na criação de perfumes, a gente está lá para ajudar, para todo mundo se ajudar e compartilhar. É a maior comunidade de perfumaria open source do Brasil. É isso aí. Então a gente está construindo essa comunidade para compartilhar conhecimento e todo mundo crescer junto. Mas agora vamos lá para os 3 principais motivos, e o primeiro deles é um negócio chamado propilenoglicol. Exatamente. Eu estou aqui com a caixa, né, do Clube de Nuit e do CK Free, né? E olhando aqui os ingredientes, né, quando a gente vai ver aqui Cadê? A gente vai ver aqui embaixo e aqui os ingredientes. A gente vê que existe uma diferença clara. Na verdade, peraí, aqui embaixo tá em russo. Eu não sei ler em russo, então aqui atrás mesmo, tá? A gente vai ver que tem uma diferença clara. Qual é a diferença clara? A diferença clara é que no CK Free, um dos primeiros ingredientes, que inclusive vem antes da fragrância, antes da água, é justamente o negócio chamado propilenoglicol. Enquanto que aqui, no Clube de Nuit, a gente vê que tem álcool, fragrância, água e o resto dos ingredientes aqui da fragrância, né? Lembrando, as empresas, elas não são obrigadas a colocar todos os ingredientes que vão no perfume aqui atrás no rótulo. Elas são obrigadas a colocar apenas aqueles que são meio que alergênicos, né? Aqueles que são elencados pelo órgão regulador, né? AT aqui atrás. No caso do Brasil, é uma lista menor. No caso da Europa, é uma lista maior. Então pode ver que aqui tem até mais na parte do CK Free. Então, a gente vê que o Clube de Nuit não tem propilenoglicol. Como eu falei para vocês, ó, já não está muito oleoso, enquanto que o CK Free tá um óleo puro aqui. Se eu passar o dedo, ó, fica oleoso. Já o Clube de Nuit, eu passo o dedo, ele já não tem tanto esse aspecto. E o outro que eu borrifei, né, que eu disse que eu fiz um perfume, botei um ingrediente misterioso, ó como tá oleoso, tá uma lambança isso aqui. E aí, vamos entender, é o propilenoglicol. Eu acho que ele é o primeiro e principal motivo de perfumes oleosos, é o propilenoglicol. Bom, o propilenoglicol, ele é um emoliente. O que significa isso? Significa que a função dele é que ele não vai ser absorvido diretamente pela sua pele e ele não tem uma evaporação rápida, ele tem uma evaporação lenta. Então ele é pesado. E o que ele vai fazer? Ele vai criar, quando você borrifar na sua pele, ele vai criar ali uma película, que é justamente o que está aqui, ele cria uma película de propileno, que ele vai impedir que o álcool evapore e que a água também evapore, né, do local que você borrifou. Então ele vai segurar embaixo ali o álcool, a fragrância e a água, e vai ficar com esse aspecto oleoso, né? Ele tem esse aspecto oleoso, e isso é o papel do emoliente. Ele vai reter a evaporação e a hidratação. Então ele vai deixar ali a água parada ali embaixo, certo? Então, alguns perfumes vocês vão ver que tem propilenoglicol. Na maioria das vezes, os perfumes que tem propilenoglicol, eles são, por exemplo, perfumes contratipos, são perfumes mais baratinhos, né? Perfumes que não tem um valor tão caro. Se você for, muitas vezes, em Natura, Boticário, Granado, eu, por exemplo, tenho aqui a embalagem do Bohemia da Granado,
não tem propilenoglicol na formulação. Você vai ver vários perfumes da Granado não tem, vários da Boticário, vários da Natura, Avatim não tem, né? Mas alguns mais baratos tem, certo? Então esse é o primeiro motivo. Para, às vezes, digamos assim, tardar um pouco, né? Prolongar um pouco a evaporação do perfume, tem muita marca, tem muita empresa, muito perfumista que gosta ali de adicionar um pouco de propilenoglicol na formulação. A segunda possibilidade, né, é quando, por exemplo, a gente tem dentro ali da formulação do perfume matérias-primas como, por exemplo, o ládano. Eu não sei se fica claro, mas ele parece quase que um mel, né? O ládano, por exemplo, ládano resinoide, não é óleo essencial, porque é diferente, é óleo essencial de resinoide. Então, o óleo essencial, ou o resinoide de ládano, ele é bem denso. Então, tem matérias-primas que são densas, viscosas. O Galaxolide não dá para ver, porque ele é escuro, mas o Galaxolide, ele geralmente é vendido a 50%. No meu caso aqui, 50% em dietilftalato, certo? Por que ele é vendido a 50%? Porque ele puro, o Galaxolide 100%, ele é muito, muito viscoso, ele é difícil de trabalhar. Você vai colocar na pipeta, ele não escorre direito da pipeta, ele fica aquela coisa, aquela gororoba, assim. É como se você tivesse colocado muita farinha assim no feijão, vai ficar aquele negócio grosso, sabe? Que não, meio que não flui, né? Não é fluido. Então, muitas vezes é vendido a 50. E mesmo a 50, ele tem um aspecto, acho que não vai dar para mostrar, mas ele tem um aspecto mais viscoso, mais grosso, como se fosse mais denso mesmo. Então, tem resinas como ládano, benjoim, mirra, resinas em geral, Galaxolide, que é um musk, né? E tem alguns outros matérias-primas que elas são mais densas, e se você colocar muito delas no perfume, pode realmente ser que fique com esse aspecto mais oleoso, né, em geral. E tem um terceiro motivo, né, que é justamente quando a sua pele ela já é naturalmente mais oleosa, então a sua pele ela geralmente já tem ali mais óleo, e quando você bota o perfume é como se só aumentasse a quantidade de óleo, e aí é que fica mesmo aquela película ali na pele, né? E o que foi que eu coloquei aqui, então, né, nesse teste aqui, para ficar bem oleoso, eu coloquei propileno. Então eu peguei, botei um monte de propileno no teste que eu tinha aqui, aí pronto. Ficou uma projeção mais assentada, então ele está projetando menos do que antes que eu coloquei o propileno, e ele está aqui com esse óleo aqui, que ele vai segurar a fragrância por mais tempo. Com a parte negativa, que eu falei para vocês, que ele vai também projetar menos. É bom, então, que o perfume fique oleoso na pele? Ou será que enganaram? Na verdade, tem um pouco dos dois, né? Tem muitas marcas, ou tem muitos perfumes mais baratos, que tem um público mais, né, um público mais geral, que tem menos acesso à informação, menos conhecimento, que eles acabam adicionando o propilenoglicol para dar essa impressão muitas vezes. Então, muitas vezes, o objetivo é esse mesmo, é você deixar aquele aspecto ali oleoso para parecer que o perfume tem mais óleos essenciais, o perfume ele tem mais qualidade, ele fixa mais, porque quando a pessoa prova lá na loja, né, vai lá e borrifa, vai ter esse impacto, né? Poxa, o perfume é oleoso, então é um perfume que tem muita concentração. Então, muitas vezes, para dar essa impressão, ou até mesmo para as pessoas que compram em casa e usam em casa e vão lá e botam na rede social, olha, ele tem muito óleo, né? É muito oleoso, ele tem muitos óleos essenciais. E até mesmo youtubers a gente vê, né? Tem muita gente que assim, faz vídeo de review de perfume e tal, e que chama atenção, né? Ó, tá oleoso. Então, muitas vezes as marcas colocam o propilenoglicol por uma questão quase que de marketing, né? Quase que de experiência ali, para gerar uma certa ilusão de que o perfume ele tem qualidade, de que o perfume ele vai fixar, quando não tem nada a ver. O perfume pode ter um monte de propilenoglicol, ele não vai fixar direito, não vai projetar direito, ou então vai fixar, mas vai fixar um cheiro estranho, um cheiro que não agrada. Então, a gente vê que não é sinônimo. Perfume, tem muitos perfumes, como por exemplo o Club de Nuit, que eles não ficam muito oleosos, daqui a um tempo ele fica sequinho, e ele performa pra caramba e não tem propilenoglicol. E a gente vê que não é necessário também que o perfume ele tenha propilenoglicol para projetar e fixar muito. Como eu sempre tenho dito, a resposta para fixação e projeção
É uma boa fórmula de fragrância, é uma boa fórmula de perfume, é uma boa construção, quando ela é projetada para performar muito e para fixar muito. E isso você faz como? Com justamente planejando para ter resinoides, para ter substâncias como musks, como substâncias amadeiradas, substâncias que elas têm alta durabilidade, né? Até coisas como o Ambroxan, né? O Ambrofix e outras tantas outras matérias-primas que fixam muito, que são muito substantivas. E essa é a resposta para você fixar muito. Não adianta sair colocando um monte de propileno glicol se você não tem uma formulação de qualidade. Beleza, gente? Então, era basicamente isso. E aí, você sabia já dessa? Não estava sabendo? Comenta aí, vamos conversar. E muito obrigado. Era basicamente isso, gente. Até o próximo vídeo e tamo junto.